No vasto palco da existência, onde bilhões de almas cruzam seus caminhos sob o peso do acaso, há uma verdade que brilha como um farol em meio à tempestade. Você não é um mero espectador do seu destino. Você é o arquiteto, o escultor, o maestro de uma sinfonia que ainda não foi escrita. Cada pensamento que você acolhe, cada decisão que toma, cada passo que dá é um traço no projeto de uma vida que pode transcender o comum e alcançar o extraordinário. Mas essa verdade exige algo de você. Exige coragem para enfrentar o desconhecido, disciplina para forjar o que ainda não existe e uma crença inabalável de que o universo conspira a favor daqueles que ousam moldar seu próprio caminho. Imagine-se agora, parado no limiar de um vasto deserto. À sua frente, o horizonte se estende, infinito, intocado, um convite e um desafio. Não há trilhas marcadas, nenhum mapa desenhado por mãos alheias. O vento sussurra dúvidas e as dunas parecem mudar de forma a cada instante, como se o próprio mundo testasse sua determinação. Mas dentro de você há uma chama, pequena talvez, mas inextinguível. É a chama da possibilidade, a centelha de um propósito que não foi dado a você, mas que você deve descobrir, lapidar e transformar em realidade. Essa é a essência do que significa ser o arquiteto do seu destino. Não é esperar que o mundo lhe entregue vitórias. É construir, tijolo por tijolo, a vida que você sabe que merece. Napoleon Hill, um homem que dedicou sua existência a decifrar os segredos do sucesso, entendeu isso profundamente. Ele olhou para gigantes como Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford, homens que não nasceram com coroas, mas que as forjaram com visão, trabalho e uma obstinação que desafiava as leis do impossível. Hill descobriu que o sucesso não é um acidente, nem um presente dos deuses. É uma ciência, uma fórmula que pode ser aprendida, aplicada e dominada por qualquer um que esteja disposto a pagar o preço. E qual é esse preço? Não é dinheiro, nem sorte, nem conexões. É a transformação da sua mente, a escolha de pensar e agir como se o fracasso não fosse uma opção. Pense em Thomas Edison, cujas noites foram consumidas por experimentos que falharam milhares de vezes antes de a lâmpada elétrica iluminar o mundo. Cada filamento que queimava não era uma derrota, mas um passo mais perto da vitória. Ele não via obstáculos, via lições. Ele não contava tentativas, contava progressos. Essa é a mentalidade do arquiteto. A recusa em ser definido pelas circunstâncias, a decisão de moldar a realidade com a força da própria vontade. E você, neste exato momento, carrega esse mesmo potencial. A pergunta não é se você pode. A pergunta é: você vai? A jornada para se tornar o arquiteto do seu destino começa com a mente. Sua mente é o estúdio onde o futuro é desenhado. Cada pensamento é um traço, cada crença é uma fundação. Se você permite que o medo, a dúvida ou a autocrítica dominem esse espaço, o projeto da sua vida será frágil, instável, destinado a desmoronar sob o peso da primeira tempestade. Mas se você cultivar pensamentos de possibilidade, clareza e propósito, sua mente se tornará uma fortaleza, um lugar onde sonhos não apenas nascem, mas ganham forma e força para enfrentar o mundo. Considere a história de Abraham Lincoln, um homem que enfrentou derrotas que teriam esmagado a maioria. Ele perdeu eleições, enfrentou falências, carregou o peso de uma nação dividida. Mas Lincoln tinha uma qualidade que o distinguia. Ele acreditava no poder de uma visão maior. Ele via, mesmo nos momentos mais sombrios, uma América unida, uma causa maior que ele mesmo. Essa crença não era vaga ou sentimental, era uma força que o guiava, que o levantava a cada queda, que o impelia a agir mesmo quando tudo parecia perdido. Ele era o arquiteto do seu destino, não porque evitou o fracasso,
mas porque o usou como matéria-prima para construir algo eterno. Agora pare por um instante e pergunte a si mesmo: que crenças estão moldando seu projeto de vida? Você acredita que é capaz de grandes coisas ou se conformou com a ideia de que o comum é suficiente? A crença é o alicerce de tudo o que você construirá. Não é uma questão de arrogância ou ilusão. É uma questão de escolher deliberadamente o que você permitirá que governe sua mente. Napoleon Hill chamou isso de fé aplicada. A capacidade de acreditar em algo com tanta convicção que suas ações se alinham automaticamente com essa visão. Quando você acredita que é destinado a algo maior, o universo começa a se curvar diante da sua determinação. Mas a crença sozinha não é suficiente. Ela é o mapa, não a jornada. Para transformar sua visão em realidade, você precisa de clareza. Clareza é a bússola do arquiteto. Sem ela, você pode ter paixão, energia, até mesmo talento, mas estará vagando sem direção, desperdiçando seu potencial em esforços que não levam a lugar algum. Clareza significa saber exatamente o que você quer, não de forma vaga, como quero ser bem-sucedido ou quero ser feliz, mas com precisão cirúrgica. Quer construir um negócio? Que tipo de negócio? Que impacto ele terá? Quer transformar sua saúde? Qual é o corpo que você visualiza? Quer liberdade financeira? Quanto? Quando? E como? Pense em Walt Disney, um homem que viu parques de diversão, onde outros viam terrenos vazios. Ele não apenas sonhava com a Disneyland, ele a desenhava em sua mente com detalhes vívidos. Cada atração, cada rua, cada sorriso de uma criança. Tudo isso existia em sua imaginação antes de um único tijolo ser colocado. Essa clareza o guiou através de falências, rejeições e ceticismo. Quando todos diziam que era impossível, Disney já via o impossível tomando forma. Essa é a força da clareza. Ela transforma o intangível em inevitável. Então pegue um momento agora, não amanhã, não na próxima semana, mas agora, e pergunte: o que eu realmente quero? Não o que os outros esperam de você. Não. O que é realista ou seguro? O que faz seu coração acelerar? O que faria você olhar para trás, no final da sua vida, e dizer: eu vivi plenamente? Escreva isso, desenhe isso, fale isso em voz alta. Dê forma à sua visão, porque sem clareza, seus esforços serão como flechas disparadas no escuro. Com clareza vem o propósito. Propósito é o fogo que mantém a chama acesa. É o motivo pelo qual você se levanta de manhã, mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. Propósito não é algo que você encontra, é algo que você cria. É a decisão de dar significado às suas ações, de conectar seus esforços a algo maior que você mesmo. Pense em Henry Ford, que não apenas queria construir carros, mas queria democratizar a mobilidade, transformar a forma como o mundo se movia. Seu propósito não era apenas lucro, era progresso. E esse propósito o levou a revolucionar indústrias, a desafiar convenções, a mudar a história. Seu propósito não precisa ser tão grandioso quanto o de Ford, mas precisa ser seu. Talvez seja criar uma família que prospere em amor e valores. Talvez seja construir algo que inspire outros. Talvez seja dominar uma habilidade que faça o mundo parar e prestar atenção. Seja o que for, seu propósito é a âncora que o mantém firme quando as tempestades chegam, e elas virão. Sem propósito, a disciplina vacila, a motivação desvanece, e você se torna um navio à deriva, sujeito aos ventos do acaso. E aqui entra a disciplina, a ferramenta mais afiada do arquiteto. Disciplina é a ponte entre o que você quer e o que você conquista. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não sente vontade. É acordar cedo quando seu corpo implora por mais 5 minutos. É dizer não às distrações, quando o mundo grita por sua atenção. É escolher o difícil,
o desconfortável, o necessário, dia após dia, até que o extraordinário se torne inevitável. Considere a história de J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter em cafés gelados, com uma filha pequena e contas se acumulando. Ela não tinha tempo, dinheiro ou garantias. O que ela tinha era disciplina. Ela escrevia todos os dias, mesmo quando a rejeição batia à sua porta. Cada palavra era um tijolo, cada capítulo era uma parede, até que ela construiu um mundo que encantou gerações. Disciplina não é sobre perfeição, é sobre consistência. É sobre aparecer, mesmo quando o progresso parece lento, mesmo quando o resultado ainda está distante. Disciplina é o que separa o sonhador do realizador. Sonhos são gratuitos, conquistas têm um preço. E esse preço é pago em suor, em escolhas. Difíceis, em momentos em que você força a si mesmo a continuar, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Mas aqui está a beleza da disciplina. Cada pequeno ato de autocontrole, cada decisão de priorizar o que importa, é um investimento no seu futuro. É como plantar uma semente hoje, sabendo que amanhã ela se tornará uma árvore majestosa. E disciplina leva à ação. Ação é o momento em que o arquiteto deixa o estúdio e começa a construir. Ideias são poderosas, mas sem ação são apenas ecos em uma caverna vazia. Ação é o que dá vida à sua visão. É o telefonema que você faz, o curso que você começa, o risco que você corre. É o momento em que você para de planejar e começa a fazer. Pense em Elon Musk, que não apenas sonhou com carros elétricos ou viagens espaciais, mas colocou tudo em jogo para torná-los realidade. Ele agiu, mesmo quando o mundo o chamava de louco. E cada ação, por menor que pareça, é um passo em direção ao destino que você está construindo. Mas a ação, para ser eficaz, deve ser guiada por aprendizado. O arquiteto do destino nunca para de aprender. Cada experiência, cada erro, cada sucesso é uma lição. Thomas Edison não inventou a lâmpada por acidente. Ele estudou, testou, ajustou. Ele tratava cada fracasso como um professor, não como um inimigo. Da mesma forma, você deve abordar a vida com a humildade de um estudante. Leia, pergunte, observe, busque mentores. Absorva o conhecimento daqueles que vieram antes de você. Napoleon Hill passou décadas entrevistando os maiores de sua era, não porque ele queria suas histórias, mas porque ele queria suas lições, e com aprendizado vem a adaptabilidade. O mundo não é estático. Planos falham, circunstâncias mudam, portas se fecham. O arquiteto do destino não se desespera, ele se adapta. Pense em Steve Jobs, que foi demitido da própria empresa que fundou. Ele poderia ter desistido, mas em vez disso, usou esse revés para criar a Pixar, para aprender, para voltar à Apple e transformá-la em um império. Adaptabilidade é a arte de transformar obstáculos em degraus. É a capacidade de olhar para uma porta fechada e encontrar uma janela. Resiliência é o que sustenta tudo isso. Resiliência é a força que o mantém de pé quando o mundo tenta derrubá-lo. É a voz que sussurra, tente novamente, depois de uma derrota. É o fogo que queima mesmo na escuridão. Considere Nelson Mandela, que passou 27 anos preso, mas nunca perdeu de vista sua visão de uma África do Sul livre. Sua resiliência não era apenas física, era mental, emocional, espiritual. Ele sabia que o destino não é conquistado em um único momento, mas em uma série de momentos, cada um exigindo que você escolha continuar. E, finalmente, há a gratidão. Gratidão é o cimento que une todos os tijolos do seu destino. É a capacidade de olhar para a sua jornada, com suas vitórias e cicatrizes, e sentir um profundo apreço por tudo isso. Gratidão não é sobre ignorar o que falta, é sobre reconhecer o que você já tem.
É sobre ver cada dia como uma oportunidade, cada pessoa como um presente, cada desafio como uma chance de crescer. Napoleon Hill acreditava que a gratidão alinha sua mente com as forças invisíveis do universo, atraindo mais do que você deseja. E ele estava certo. Quando você vive com gratidão, o mundo responde com abundância. Agora, enquanto você ouve estas palavras, saiba que este não é o fim, mas o começo. Você está no limiar de uma jornada que pode redefinir quem você é. Você não é um produto do acaso. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é o arquiteto do seu destino, com o poder de construir uma vida que ecoará através do tempo. Mas esse poder só se manifesta quando você age. Então, levante-se, pegue sua visão, sua crença, sua disciplina e comece a construir. O mundo está esperando para ver o que você criará.